As Três Idades da Vida Interior, segundo terceira parte, das páginas 303 até 307. Os sentimentos ou toques divinos. Agora passamos a tratar do quarto gênero de favores que muitas vezes acompanham a alta contemplação infusa. Esses sentimentos não pertencem ao entendimento, mas à vontade. Entretanto, muitas vezes deles redunda no entendimento uma apreensão, uma notícia e uma inteligência, que costumam ser uma altíssima percepção de Deus e sobremaneira saborosa para o entendimento. Esses sentimentos realizam-se passivamente na alma, sem que ela mesma faça algo de modo efetivo para recebê-los. Esses toques ou sentimentos são, por vezes, tão profundos que parecem ser impressos na própria substância da alma. Mas como devemos compreendê-los? É certo, em primeiro lugar, que Deus conserva a própria substância da alma em sua existência, mediante um contato virtual que é a criação contínua. Ele produz nela, conservando-a e aumentando-a, a graça santificante da qual derivam as virtudes infusas e os dons. Além disso, move nossas faculdades, seja apresentando-lhes um objeto, seja movendo-as ao exercício de seus atos, e isso a partir do íntimo, desde dentro. O toque divino de que falamos é uma moção sobrenatural deste gênero, mas das mais profundas. Realiza-se no mais íntimo da vontade e do entendimento, naquele ponto em que essas faculdades mergulham na substância da alma, de onde procedem. Ludovico Blosio, explicando o que Tauler chama de o fundo da alma, nos diz que é a origem ou a raiz das faculdades superiores. Virium ilarum est origo, delas nasce a força. Nossa vontade, de fato, possui uma profundidade que, de certo modo, é infinita, no sentido de que só Deus pode preenchê-la. Por essa razão, os bens criados não exercem sobre ela uma atração irresistível. Ela é livre para amá-los ou rejeitá-los. Somente Deus, contemplado face a face, atrai infalivelmente a vontade e a cativa na própria fonte de suas energias. É nesse fundo da vontade, portanto, que se realizam esses toques divinos chamados substanciais. A substância da alma não é capaz de agir, sentir, perceber ou amar senão por meio de suas faculdades. Foi para isso que as recebeu. E nisso difere da substância divina, que, por ser ato puro, opera imediatamente sem necessidade de faculdades. Mas Deus, que é mais íntimo à alma do que ela mesma, porquanto a conserva na existência, pode tocar e mover interiormente o fundo das próprias faculdades. Esse contato não é espacial, mas espiritual. Contactus virtutis, não quantitativos, e se manifesta como divino. Assim, Deus move intimamente a alma aos atos mais profundos, aqueles a que ela não poderia chegar por si mesma. Por isso, São João da Cruz, a esse propósito, diz: para não errar nem impedir o proveito, o entendimento natural não deve fazer nada nesses toques senão portar-se passivamente, pois com sua atividade poderá facilmente perturbar e desfazer aquelas delicadas notícias, que são uma doce inteligência sobrenatural a que o natural não pode chegar. Não deve, portanto, procurá-las nem desejar admiti-las, para que o entendimento não forme por si outras imagens, nem o demônio tenha entrada com falsidades. Haja-se, então, a alma de modo resignado, humilde e passivo diante delas, pois, já que as recebe passivamente de Deus, Ele mesmo as comunicará quando for de seu agrado, vendo-a humilde e desapegada. Dessa maneira, a alma não impedirá em si o proveito que essas notícias trazem para a divina união, que é imenso. Pois todos esses são toques de união, a qual se realiza passivamente na alma. Essa íntima operação no fundo da alma é o termo de todas as coisas, e, em certo sentido, também o ponto de onde todas elas têm início, ainda que não nos demos conta disso. A influência do Espírito Santo no fundo da alma. Esta influência do Espírito Santo no fundo da alma, onde ele produziu, conserva e aumenta a graça santificante, precede efetivamente a ação que exerce sobre as faculdades, ainda que não tenhamos consciência disso. Finalmente, a alma totalmente purificada chega a percebê-la nas profundezas do seu ser, quando já penetrou naquele santuário em que Deus habita e onde opera desde o momento da justificação. Por isso,
Os grandes místicos falaram tão detidamente desse fundo da alma e dessa ação substancial de Deus, na qual tudo começa e tudo termina, quando a alma retorna ao seu princípio. É como um ósculo espiritual de Cristo, esposo das almas, impresso no mais íntimo da vontade, que lhe responde inflamada de amor. O meu amado é para mim, e eu sou para ele. Canto dos Cânticos, capítulo 2, versículo 6. Este divino toque ou sentimento é frequente na união transformante ou matrimônio espiritual. Está diretamente ordenado à santificação de quem o recebe. Distingue-se, no entanto, da contemplação infusa ou do estado místico que às vezes o acompanha. De fato, a contemplação infusa e escura continua mesmo após cessarem esses toques, que são passageiros. E, contudo, são de imensa importância na obra da santificação da alma e muito desejáveis, contanto que esse desejo seja humilde e sobrenatural. Uma coisa, porém, deve ser evitada: confundir o estado místico, isto é, a contemplação infusa prolongada e a união que dela resulta, com fenômenos extraordinários, notavelmente distintos da união. Tampouco se deve diminuir o valor do estado místico, confundindo-o com uma meditação afetiva simplificada e fervorosa que é adquirida e não infusa. O estado místico, passivo e infuso, começa com o recolhimento passivo e a oração de quietude, escritos por Santa Teresa na Quarta Morada. Não se deve, porém, criar um abismo entre esse estado inicial e a união transformante, descrita na Sétima Morada. Somente esta última é na Terra a culminação do desenvolvimento da graça, das virtudes e dos dons. Ela é também a disposição imediata para receber a visão beatífica, a qual todos somos chamados. A estigmatização e a sugestão. Nos últimos anos, esse problema tem sido estudado com muita atenção. Será que a sugestão ou a autossugestão são capazes de produzir os estigmas, ou seja, os sinais da paixão de Nosso Senhor, que muitos servos de Deus receberam durante o êxtase? Esses sinais apareceram em suas mãos, pés e lado, acompanhados de atrozes sofrimentos, semelhantes aos que Jesus padeceu na cruz. Essas chagas surgem sem que nenhuma ferida exterior as produza, e deixam correr periodicamente sangue puríssimo, sangue arterial. O primeiro estigmatizado de quem temos notícia é São Francisco de Assis. Desde então, os casos se multiplicaram. Contudo, parece certo que a estigmatização só ocorre em estáticos e é acompanhada de grandes sofrimentos físicos e morais, que tornam a alma semelhante a Jesus crucificado. Mas um fenômeno tão excepcional poderia ser explicado em certos indivíduos extremamente sensíveis pela sugestão, como pretendem os incrédulos. Na revista Etudes Carmelitanes, de outubro do ano de 1936, em um número muito bem documentado, esta questão foi amplamente estudada por médicos, psicólogos e teólogos. O Dr. Lermite, professor da Faculdade de Medicina de Paris, em uma memória interessantíssima, respondeu negativamente. Ainda que se admita que pela sugestão possam ser explicadas certas equimoses, vesículas ou suor de sangue, será possível dar por resolvido o problema da estigmatização. Não o podemos admitir. Mesmo no caso em que por pura sugestão tenham sido produzidas equimoses cutâneas, ainda faltaria explicar a produção de equimoses simétricas, que permanecessem como chagas duradouras e permanentes, resistentes à infecção e lentas em cicatrizar. Diante daqueles que, apoiados na chamada ciência experimental e nos chamados fatos positivos, afirmam ser possível captar, ao menos em parte, o processo da estigmatização mística. Sustentamos que, apesar de certos dados isolados e de pouca consistência apresentados pela experimentação e pela clínica, permanecemos tão distantes da explicação dos estigmas quanto estávamos no tempo de Charcot, de Bourneville, de Bernheim e de Virchow. Sabe-se, em particular, que Pierre Janet trabalhou durante longos anos para produzir estigmas por sugestão hipnótica e jamais conseguiu qualquer resultado. A opinião contrária à do professor Lermite é defendida na mesma coletânea pelo Dr. Van Guchten, da Universidade Louvaina.
e pelo Dr. Wunderle, da Universidade de Würzburgo. Ambos sustentam que, sob a influência da sugestão, é possível produzir manifestações vasomotoras locais, chegando até a formação de flictenas e hemorragias. O Dr. Wunderle cita um caso desse tipo, ocorrido com uma protestante no sanatório do Dr. Lechler, na Alemanha, em que tais fenômenos foram produzidos pela sugestão. A segunda dessas opiniões, contudo, não se apoia senão em dados confusos e frágeis, como afirma o professor Lermite. Notas explicativas. Toques divinos são movimentos interiores da graça que atingem a vontade e o entendimento, sem esforço da parte da alma. São experiências místicas descritas por santos como São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. 2. Fundo da alma. Expressão usada por místicos como Tauler e Blósio para indicar o centro mais profundo do ser humano, onde Deus habita e age de modo especial. 3. Contemplação infusa. Diferente da meditação comum, não depende do esforço humano, mas é um dom de Deus. É chamada também de oração mística ou passiva. 4. União transformante. Grau supremo da vida mística, descrito por Santa Teresa de Jesus na 7ª morada do castelo interior. É também chamado de matrimônio espiritual. Estigmatização. Fenômeno místico em que alguns santos recebem em seus corpos os sinais da paixão de Cristo, como aconteceu com São Francisco de Assis e São Padre Pio. Não deve ser confundido com autossugestão psicológica. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.